Abram a santa palavra de Deus em Mateus, no capítulo 1. Eu queria ler somente o verso 6. Mateus 1, 6. Mateus 1,6 diz assim: Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que era mulher de Urias. Esse texto que a gente leu, ele está inserido na genealogia de Jesus. A genealogia de Jesus é cercada de surpresas. Ela é repleta de incidentes que não é comum que uma pessoa tenha o desejo de registrar na sua genealogia. A genealogia de Jesus tem algumas mulheres que, sinceramente, ao serem registradas, chamam a atenção porque não seriam mulheres que muitas pessoas teriam orgulho de dizer: olha, essa daqui é a minha tataravó. Não. A Bíblia registra, por exemplo, que na genealogia de Jesus está Tamar. Tamar, que tem um filho de Judá. Seria lindo se Judá não fosse o sogro de Tamar. E se Tamar não tivesse se fantasiado de uma prostituta para engravidar de Tamar. Tem Ruth, que era uma moabita. Aliás, existe uma ordem expressa para que ela sequer tivesse lugar dentro da congregação, por ser estrangeira. Tem Raabe. E sim, Raabe é uma mulher de uma vida pregressa muito, muito questionável e condenável. A Bíblia registra que ela era uma meretriz. E a Bíblia faz questão de mencionar também Batseba. E quando a Bíblia fala de Batseba, fala que Davi teve com Batseba um filho, Salomão, mas fala Batseba, aquela que tinha sido a mulher de Urias. Esse evento de Davi conhecendo Batseba, tendo intimidade com ela e encontrando com ela, está escrito em 2 Samuel, no capítulo 11. 2 Samuel, no capítulo 11, eu vou pedir a licença para ler também com vocês, vai ser projetado. Mas em 2 Samuel, capítulo 11, a redação do texto é muito, muito sugestiva. E ela mostra para a gente algumas coisas que às vezes passam desapercebidas na nossa leitura, para a gente entender o registro que está sendo feito em Mateus capítulo 1, verso 11. Eu vou tentar ser bem objetivo no que eu tenho a dizer, porque eu preciso construir a ideia para que a gente absorva e para que fique claro o que o Senhor ministrou no meu coração nesse texto. Aliás, boa parte da ministração e do que veio ao meu coração foi também, veio de uma conversa com um amigo. Verifiquei algumas coisas que ele falou e tal. O amigo é o pastor Céu Fernandes. É um homem de Deus, um cara que eu admiro muito, tenho muito carinho por ele. E a gente conversava e algumas coisas vieram ao meu coração. E eu queria também honrá-lo, porque é alguém que ministra muito na minha vida. Mas esse texto está dizendo o seguinte. Aqui no verso 2 do capítulo 11 de 2 Samuel, está escrito assim: uma tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando pelo terraço do palácio real. Dali ele viu uma mulher que tomava banho e ela era muito bonita. E aí, por favor, atentem para a quantidade de vezes que se repete a palavra ou expressão equivalente a mandou. Uma expressão designando ordem. Olhe quantas vezes isso se repete. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então Davi mandou mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Ora, Batseba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação. Depois ela voltou para casa, a mulher concebeu e mandou dizer: estou grávida. Então Davi mandou, ou em algumas versões enviou, mensageiros a Joabe, dizendo: mande-me Urias, o heteu. E Joabe mandou Urias a Davi.
Quando Urias chegou, Davi perguntou como estava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois Davi disse a Urias: vá para casa e descanse. Mais uma ordem, mandou. Urias saiu do palácio e logo saiu atrás dele um presente do rei. Porém, Urias dormiu junto ao portão do palácio, com todos os servos do seu senhor, e não foi para casa. Relataram isso a Davi, dizendo: Urias não foi para casa. Então Davi disse a Urias: você não vem de uma viagem? Por que não foi para casa? Urias respondeu: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer e beber e me deitar com minha mulher? Juro pela vida do rei que não faria tal coisa. Então Davi disse a Urias: fique aqui ainda hoje. Amanhã eu o mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém aquele dia e o dia seguinte. Davi o convidou para comer e beber com ele e o embebedou. À tarde, Urias saiu e foi deitar-se no seu leito, na companhia dos seus servos do seu senhor. E ele não foi para casa. Davi manda a carta para Urias. Urias recebe uma ordem de Joabe que o entrega à morte. E ali, logo em seguida, parece que o caminho está livre, porque Davi, para acudir a viúva, se casa com ela. Veja, Davi olha uma mulher tomando banho, e aí você vê a quantidade de vezes que a palavra mandou se repete, mandou, e toda vez que uma palavra se repete diversas vezes num texto bíblico, obviamente o escritor está chamando a atenção de algum ponto, de alguma questão a ser observada. E essa questão vai ficar evidente no capítulo seguinte, porque toda a história vai acontecendo, toda a história que está acontecendo aqui é uma história de violência. Davi olha uma mulher e manda chamarem ela, chama ela. Ele mandou, a mulher não tem escolha. Chamem ela, ela vem, ela se deita com o rei, porque o rei mandou fazer isso. Ela é engravida, ela manda alguém dizer: agora quem está mandando sou eu, estou grávida. Então Davi manda chamar o marido dela: deita com sua mulher aí, rapaz. Tentar encobrir o erro dele. O homem era muito fiel, não faz isso, não se entrega. O caráter, nem bêbado, Urias consegue ser mau caráter. Aliás, aquele homem bêbado parece ter mais caráter do que Davi sóbrio. Fica na porta do reinado, na porta do palácio, não se entrega. Davi cansa daquela situação, então entrega uma carta a ele para entregar a Joabe, que era a sentença de morte dele, confiando que ele não abriria a carta. E ele faz isso. Urias é tão íntegro que leva a carta intacta, entrega a Joabe, e Joabe recebe a ordem, manda Urias para a frente de batalha e abandona ele lá. Joabe cumpre a ordem. E Urias é morto. Em seguida, o caminho está livre e Davi se casa com Batseba. Mas aí vem a história que nos chama a atenção, porque no capítulo 12, Natã vem confrontar Davi. E olhe como está escrita a história. O Senhor enviou Natã a Davi, e Natã foi falar com Davi e lhe disse: havia na cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Um rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha nenhuma, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu em sua casa, junto com seus filhos. Comia da sua bebida e bebia do seu copo. Dormia nos seus braços, e ele a tinha como filha. Natã está contando uma história, e Natã não fala de sexo. Natã não fala de intimidade, Natã não fala de relação marital, Natã não fala de traição, Natã não fala de adultério. Natã fala de poder e roubo de propriedade. É essa história que Natã está falando. O pecado de Davi, antes da sexualidade, é um pecado de poder, de dominação sobre o seu semelhante. É um pecado de subjugação de alguém que estava numa posição de inferioridade. Davi estava ali porque ele tinha se acostumado a mandar, a exercer poder, a pisar as pessoas. Então Natã está contando uma história que não é sobre marido e mulher. Para ficar bem claro, Davi, nessa história, existe um vilão, existe uma vítima. Aquilo que você pegou não foi a mulher de Urias.
não foi uma relação de adultério, foi uma relação de roubo. Você furtou uma cordeirinha. Ela, para mim, é uma vítima. Eu vejo ela, olha a visão de Deus. Davi olhava ela como um objeto a ser desejado. Deus olhava ela como uma cordeirinha inocente. Aquela mulher era uma cordeirinha. Ela só tinha uma. E aí, Natan diz para ele, esse homem, ao invés de fazer um churrasco com uma das diversas ovelhas que ele tinha, não. Ele escolhe a única cordeirinha do seu vizinho, mata e come, deixa o homem sem nada. O que esse homem merece, Davi? Davi diz, esse homem merece a morte. Aí Natan, pois é, rapaz, estou com uma situação difícil aqui, porque esse homem é você. Então Davi se arrepende. Davi percebe que cometeu o pior erro da sua vida. Davi percebe que está colocando tudo a perder. Davi percebe que está atraindo para sua casa a espada do juízo de Deus. Davi percebe que matou uma pessoa. Davi percebe que roubou dele a sua relação mais preciosa. Davi percebe que está usando o poder que Deus lhe deu e deveria ser para defender, para apacentar ovelhas. E aliás, Davi era bom nisso, em apacentar ovelhas, mas agora Davi virou um ladrão de ovelhas. Um ladrão de cordeirinhas. Davi percebe aquilo. Davi se arrepende. Davi tenta remediar, né? Ele casou com a mulher, tenta ali remediar. E essa situação, aquele filho que Batseba esperava, aquele filho acabou morrendo, logo depois do parto. E eles seguiram como casal e geraram um novo filho, que veio se chamar Salomão. E é Salomão que vai se encontrar registrado em Mateus capítulo 1, verso 6. Como alguém que está na linhagem de Jesus. Eu quero dizer para vocês algumas coisas que esse texto, que essa ideia, que o fato desse registro estar dessa forma, nos trazem. A primeira coisa que eu preciso dizer para vocês é que Deus tem um plano ideal para todos nós, ainda que nós não o sigamos. Deus tem um plano ideal para todos nós. Nem tudo que acontece na nossa vontade, na nossa vida, é a vontade primeira de Deus para a gente. Como assim? Isso não quer dizer que Deus não está no controle das coisas. Deus está no controle de tudo. Aquilo que não acontece porque Deus manda, acontece porque Deus permite. Mas é óbvio que Deus tem planos ideais para nós. E eu tenho certeza que para todos nós aqui, Deus tem um plano ideal. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um projeto para a sua vida. E os conselhos que Ele dá na sua palavra, as palavras proféticas que você já recebeu ao longo da sua vida, os conselhos que você sabe que vieram do Espírito Santo diretamente para você, são o retrato, é a delineação, o delineamento do plano ideal de Deus para a sua vida. Sim, Deus tem um plano para você. Deus tinha um plano para a vida de Batseba. Infelizmente, algumas das nossas escolhas, ou de escolhas alheias, que infelizmente nos vitimizam, nos alvejam ao longo da nossa jornada, frustram os planos ideais de Deus para a nossa vida. Sim, há diversos exemplos disso na palavra. Algumas coisas saem do plano ideal de Deus com base nas nossas escolhas e com base em escolhas que reverberam diretamente na gente. Deus não perdeu o controle, Deus sabia tudo isso que ia acontecer. Mas Deus diz, não é essa a minha vontade. A vontade de Deus está numa direção e às vezes nós agimos de um jeito que está contrário àquilo que Ele já expressou para a gente que é a nossa vontade. Veja, por exemplo, o que está escrito em Jeremias, capítulo 35, verso 32. Quando Deus expressamente coloca para o povo, sabe por que a nação está sofrendo? Sabe por que o povo de Deus está sofrendo, está sendo mitigado? Porque os seus reis, os seus governantes, se renderam à idolatria, nomearam outros deuses para eles, nomearam outras entidades, escolheram se submeter a outros deuses, a outro panteão, adoraram outros deuses. E agora, eles queimam holocaustos a eles. Se puder projetar esse texto, Jeremias 35, 32,
E Deus diz claramente, eles fizeram coisas que não eram a minha vontade e que jamais passou pela minha mente, pelo meu coração. Aconteceu, eu perdi o controle? Não. Mas a minha vontade não era essa. Eu permiti que acontecesse, mas não era a minha vontade. Algumas coisas acontecem. Deus tinha um plano na vida de Davi. Deus tinha um plano na vida de Batseba. Deus tinha um plano na vida de Urias. E aqui nesse texto que a gente leu, na genealogia de Jesus, Deus deixa claro, eu não esqueci desse plano. Sabe Batseba? Ela era a mulher de Urias. Deus vem deixando registrado qual era o plano dele. Batseba era a mulher de Urias. Era para ser a mulher de Urias. O que Davi fez foi muito errado. Deus tem um plano na vida de cada um de nós. A segunda coisa que eu preciso te dizer é que, infelizmente, escolhas nossas ou escolhas que nós acabamos nos submetendo fazem com que, infelizmente, a gente deixe de viver o ideal de Deus para a gente. Sim, eu estou falando com gente que está amargando as agruras de um divórcio. Ninguém casa pensando em separar. E sim, a vontade de Deus é que aquilo que Deus uniu, o homem não separe. Ninguém começa uma empresa pensando no dia da falência. No dia que eu falir vai ser, olha, já estou me preparando aqui. Não, óbvio. Você começa pensando na Forbes. Você começa pensando que vai dar tudo super certo. Mas, infelizmente, algumas coisas acontecem. Não era a vontade de Deus aquele abuso. Não era a vontade de Deus aquela situação que, infelizmente, ceifou a vida do seu pai. Tirou um ente querido. Não era a vontade de Deus que o seu casamento, infelizmente, chegasse no estado que chegou. Não era a vontade de Deus. Deus não se alegrou naquilo. O plano ideal de Deus era que vocês tivessem uma família bem estabelecida. Algumas coisas aconteceram pelo meio do caminho. E, infelizmente, algumas consequências muito pesadas se estabelecem. Tem um exemplo que eu contei aqui alguma vez, eu queria recobrar ele, que é uma ilustração sobre o porquê Deus insiste tanto para que você não peque. Por que Deus faz questão de te manter longe do pecado? O seu pecado não torna Deus menos Deus. O seu pecado não fere a santidade de Deus. Eu fiquei menos santo porque ele pecou. Não. A grande verdade é que o seu pecado te desfigura. E eu lembro bem, quando eu era pequeno, esse é o exemplo, e eu peguei o barbeador do meu pai, eu com 5 anos de idade, tinha uma barba muito grande já, e exatamente como é agora, cheia, barba cheia, cheia de buraco. E aí eu passei sabão na cara, já. Peguei o barbeador do meu pai e fiz a barba. Obviamente não tinha barba, mas tinha bochecha, levou metade. E aquilo deformou meu rosto, obviamente. E a minha grande preocupação era, meu pai não pode ver isso. Senão eu vou levar algumas cintadas que eu não vou me esquecer. E eu passei 3 dias olhando para meu pai assim. Oi, pai. E tentava dormir por cima da ferida, que era um terror. Chegou um momento que eu já estava com um torcicolo terrível e morrendo de medo de ele descobrir. Eu cheguei, meu pai, eu tenho um negócio para lhe contar. Ele, o que foi, meu filho? Que cabeça torta é essa? Eu disse, olha, eu usei seu barbeador e levei metade da minha bochecha. Por favor, não me dê uma surra, não me bote de castigo. E ele falou assim, essa é a sua preocupação? Tá bom, eu não vou lhe bater, mas sua cara está horrível. Você ficou horroroso. Você se deformou. Deus não gosta do pecado. Não é simplesmente porque isso fere o ego dele. Pecou, não acredito, depois de tudo que eu fiz por ele. Deus não gosta do pecado porque o pecado te deforma. Porque o pecado te faz desviar daquilo que ele sonhou para você.
Porque o pecado te macula de um jeito e impede, te torna incompatível com o plano ideal que Ele fez por você. Querido, Deus conhece o fim desde o princípio. Ele sabe o que você não sabe, Ele pode o que você não pode. Quando Deus diz, filhinhos, não pequeis, Ele está sabendo o efeito devastador que o pecado tem na sua vida. Claro, por que Ele sabe disso? Se você quiser conhecer o efeito do pecado, não olhe para o pecado, porque o pecado maqueia. Alguém já viu uma propaganda, por exemplo, de bebida alcoólica? Eu estou falando, por exemplo, dos excessos que a bebida alcoólica pode trazer. Mas uma propaganda de uma bebida alcoólica que mostra um marido violento chegando e batendo na mulher. Alguém já viu isso aqui? Skol, a cerveja que tem um murro redondo. Você não vai ver isso. Você não vai ver. Você vai ver um efeito bastante atrativo com mulheres seminuas, com toda a diversão que aquilo traz, mas você não vê o efeito que aquilo pode causar na vida de uma pessoa. Amém? Se você quiser olhar, saber, conhecer o pecado, não olhe para o pecado. Olhe para a cruz. É lá que você conhece o efeito do pecado. Quando vê o homem mais santo que já pisou na terra, sem roupa, completamente cravejado de açoites, com a coroa de espinhos, exangue, completamente atordoado por uma noite de açoites, uma noite de surra, clamando, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Uma cena que a gente gosta de dizer na teologia, que até o pai virou o seu rosto para essa cena e ouviu seu filho gritar, Deus meu, por que me desamparaste? Em alusão ao Salmo 22. Ali está o efeito do pecado. Deus não quer que você peque por causa disso. Deus não quer que você seja entregue àquilo que não é o plano dele, porque Ele sabe que quando você sai do plano dele, você entrega os seus próprios planos. E quando você entrega os seus próprios planos, sai muita bobagem por aí. A terceira coisa que eu preciso te dizer é que por mais que você tenha feito escolhas terríveis na sua vida, por mais longe que você tenha ido, por mais distante que você tenha se afastado dos planos ideais de Deus, e aí vem 1 milhão de lembranças, aquele adultério que você cometeu, aquela pessoa, aquele crime que você cometeu e que foi descoberto, aquela primeira relação que não deu certo, você que escolheu mal um parceiro, uma parceira, você que não ouviu conselhos sábios na hora de escolher sua carreira profissional, você que agora está colhendo frutos podres, azedos, amargos, de árvores erradas que plantou pelo caminho. Por mais que isso tenha acontecido, Deus é um Deus de possibilidades. Deus é um Deus de recomeços. Deus é um Deus de misericórdia. A misericórdia dele se renova a cada manhã. E eu quero dizer para você, felizmente, esse jogo do mérito, da semeadura absoluta, ela não fecha na matemática de Deus. Não fecha. Porque por mais que você colha frutos, sim, e são inevitáveis das suas escolhas ruins, dos crimes que você cometeu, das pessoas que você feriu pelo caminho, da sua maledicência, da sua forma ruim de tanger sua vida profissional, das pessoas e da forma ruim que você tem se relacionado, dos níveis de intimidade que você tem entregue em cada relacionamento que você tem, por menos duradouro que eles sejam, por mais que isso gere em você escolhas ruins, para Deus nunca é um ponto final. Ele tem sempre uma forma de contornar e trazer, se não ao ideal, o mais próximo possível daquilo que seria o ideal dele para a sua vida. Deus tem esse poder. Ele está ali registrando, olha, ela era mulher de Urias. Não era para aquilo acontecer, não era da minha vontade que aquilo acontecesse, mas uma vez tendo acontecido, eu ainda ajo de misericórdia, até mesmo com aqueles que erraram. Davi continua sendo da minha linhagem. E Jesus continua sendo conhecido por ser filho de Davi.
Ah, mas ele fez isso e ainda assim está na linhagem de Jesus. Davi não está na linhagem de Jesus porque fez isso. Davi está lá apesar de ter feito isso. Sim, o Deus que nós cremos é o Deus dos imperfeitos. É o Deus dos errantes que não querem mais errar. É o Deus dos imperfeitos que querem se aperfeiçoar. É o Deus dos pecadores que querem se santificar. É o Deus dos doentes que querem se curar. É o Deus dos mortos que querem ressuscitar. Esse é o Deus que nós cremos. Um Deus de possibilidades, um Deus de recomeços, um Deus que estende a mão para os caídos e diz: eita, caiu de novo, hein? Errou de novo, né? Mas eu estou aqui para te levantar. Você caiu hoje, amanhã você aprende a andar. Pode ser que eu esteja falando para um pai que foi longe demais, para uma esposa que abusou dos erros, para alguém que abusou dos crimes, para um jovem que abusou dos vícios, para uma jovem que abusou da promiscuidade. Não é o ponto final. Deus é especialista em trabalhar com esses errantes. Deus é especialista em pegar essas pessoas desenganadas pelo mundo e construir através delas, vasos de barro, uma grande história. A gente olha para a vida de Davi e vê uma vida repleta de erros. Aliás, os erros que Davi cometeu são até muito mais graves do que os erros de Saul, por exemplo. A grande diferença é que, uma vez Saul errando, ele chamava Samuel e dizia: Samuel, apareça do meu lado para o povo achar que eu ainda estou reinando, que eu ainda estou abalando. Enquanto Davi dizia: Senhor, tire tudo de mim, só não me tire o teu espírito, porque eu não quero mais ser essa pessoa. Aqui é o lugar dos errantes, que não querem mais ser do jeito que são. Aqui é o lugar daqueles que querem ser reconhecidos como da família de Jesus, apesar de quem foram. Apesar da vida pregressa de Raabe, apesar da condição desde nascida de Ruth. Eu nasci assim, então o que eu vou fazer? Eu vou clamar pela misericórdia dele. Seja seu problema genético, eu estou falando com algumas pessoas, sim, que podem ter herdado alguns traços genéticos de inclinação para uma adicção, por exemplo. Muitas das adicções hoje, há estudos que apontam para traços genéticos, sim. Se você tem familiares que foram adictos em álcool, em obesidade, por exemplo, é uma possibilidade grande de você também ter uma inclinação para esse. Então evite o primeiro gole, por exemplo. Então as pessoas dizem: mas eu nasci assim, minha família toda é assim, o histórico da minha família é assim. Cara, olha o histórico da família de Jesus. Olha, Ruth também podia dizer: olha, eu já nasci assim, eu já nasci moabita, não tem como. E Jesus tem, para mim tem, sempre tem. Sempre tem. Esse carpinteiro trabalha até na madeira mais inútil que pode existir. Os improváveis, os excluídos, os abandonados, os desenganados, são a melhor matéria-prima para Deus. Os errantes, os de antecedentes criminais fartos, são aqueles que Deus gosta de usar. E ele deixa isso muito claro em 2 Coríntios, para que fique clara a excelência do poder, não no vaso, mas no conteúdo do vaso, naquilo que enche o vaso. Deus faz isso. Deus faz isso. E a última coisa que eu queria falar é que talvez você não causou a moléstia que está a sua vida hoje. Repito para vocês, essa história de Davi tinha algoz e vítima. Tinha uma vítima ali, claro, Batseba. Deixando muito claro, a leitura do texto deixa entrever que Batseba não tinha escolha. Davi não convidou, não pagou uma pizza para ela. Não foi um Tinder, não deu um match, não teve isso. Davi mandou chamar. Era um rei mandando. Para Deus, ela era uma cordeirinha. Deus está dizendo, era uma cordeirinha ali.
A última coisa é que, às vezes, a nossa vida sai do trilho porque fomos alvejados por um algoz. Porque assim como Batseba, alguém se interveio no caminho que você estava traçando para a sua vida e que poderia ser conforme a vontade de Deus. E aí veio um acidente porque alguém dirigia desgovernado. Um assalto porque alguém invadiu sua casa. Alguém que confiou plenamente numa relação e que se entregou a ela. Mas o outro lado não teve o mesmo grau de lealdade. E te machucou. E te feriu. E te tirou de um ideal de Deus, que era sim uma família plena. E te impediu de viver a plenitude do que Deus queria para você. E por causa disso pode ser que você hoje não consiga mais se abrir para relacionamentos. Pode ser que a sua sexualidade tenha sido alterada desde aquele abuso, desde aquela violência. Pode ser que níveis de ansiedade se elevaram dentro de você, porque você já não consegue mais andar em segurança, porque você já não consegue confiar em ninguém. E às vezes isso acontece. Vejam, em Israel o lugar mais seguro que poderia existir era o palácio. E foi onde aquela mulher sofreu violência. Às vezes a gente idealiza que o lugar mais seguro que pode existir pode ser uma igreja. E eu não tenho dúvida que tem pessoas aqui, hoje, que tiveram sua confiança traída dentro de uma igreja. E por causa disso, você já não consegue mais se enquadrar em nenhuma instituição. Não consegue confiar num líder. Não consegue entregar sua confiança, não consegue acreditar no que é pregado, não consegue mais pertencer a uma comunidade, não consegue mais pertencer a uma família. A ceia perdeu o sentido para você, porque eu vou compartilhar o que com quem? Quando eu tentei compartilhar, traíram minha confiança. No lugar que deveria ser o mais seguro da terra, talvez tenha sido o palco da violência que tirou sua vida do trilho. Gente nascida e criada dentro da igreja, e que hoje pode ouvir falar de tudo menos de igreja. Eu gosto da versão da NVI de um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, que é Romanos 8, 28. Romanos 8, 28 tem aquele trecho que às vezes a gente usa de forma irresponsável: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A pessoa te deu um murro na cara toda, esse murro foi para o seu bem. Olha, sinceramente eu não tenho como dizer isso. Eu não tenho como falar que você tomou um murro para o seu bem, que você foi atropelado para o seu bem. Olha, fica tranquilo, ficou paraplégico, mas é para o seu bem. Calma lá. Não, não é. O que esse texto está dizendo não é que Deus tem um doutor estranho que faz ali tudo certinho para acontecer as coisas para o seu bem, do jeito que ele planejou. Não, não é isso. Eu creio que não é isso. A grande verdade é que muitas coisas que acontecem, como a gente mencionou aqui, não são da vontade do âmago da alma de Deus. E ele diz: olha, isso que aconteceu não era o meu plano. Eu nunca ordenei isso. Esse povo me desobedeceu. Não era o que eu mandei eles fazerem. Alvejou, o povo está sofrendo agora, o povo está indo para um cativeiro agora. Mas não era o que eu queria que acontecesse com vocês. Infelizmente está acontecendo porque pessoas mal intencionadas levantaram altares a ídolos, queimaram seus filhos em holocausto a outros deuses, coisa que eu nunca ordenei, nunca passou pelo meu coração. E pode ser que Deus esteja dizendo: você agora está sofrendo porque um dia um pastor travestido de ovelha, mas que na verdade era um lobo, passou pela sua vida, te enganou, te machucou. Porque quando você era criança, alguém te tocou de um jeito que não deveria ter tocado, porque alguém jurou fidelidade diante de Deus e diante dos homens a você e não cumpriu com esse voto, porque alguém entrou na sociedade com você e simplesmente dilapidou seu patrimônio sem sua permissão. Pode ser que muita coisa tenha acontecido. Um dia um rei autoritário exerceu poder de forma deliberada e criminosa sobre você e te tirou do seu plano original, te tirou do seu seio familiar e ainda matou seu marido. Pode ser que isso tenha acontecido. E eu não quero dizer, Batseba, que isso foi para o seu bem. Eu não quero dizer que isso foi para o bem daqueles que foram violentados. Não é isso que ele está dizendo. A verdade é que as coisas não aconteceram para o seu bem, mas sabemos que Deus age nessas coisas
para que elas acabem revertendo em um bem para você. Não era o plano de Deus a tragédia, mas em meio à tragédia, Deus está atuando para que, apesar do que lhe aconteceu de mal, Deus ainda lhe ofereça um conforto, um consolo e uma nova história seja reescrita. Batseba não era para você ser tirada do seu marido. Não era para você ser chamada para uma relação extraconjugal, inclusive ficar mal afamada, sem seu consentimento, ou sem pedirem seu consentimento. Não era para isso acontecer. Mas já que aconteceu, eu quero dizer, você continua sendo minha cordeirinha. Eu não te abandonei. E eu posso traçar um novo plano a partir dessa tragédia. Apesar da tragédia, Deus está escrevendo uma nova história para você. Apesar do que te machucou, apesar do que te feriu, apesar do que lhe alvejou, Deus tem novas coisas para escrever na sua vida. Quando se lê a genealogia de Jesus, está lá, Batseba, tataravó de Jesus, era para ser mulher de Urias, foi tomada dele à força. Não tem problema. Quer dizer, tem problema, mas apesar dos problemas, eu ainda estou agindo. Eu ainda estou no controle. Eu ainda estou reescrevendo a história. Ela ainda é minha cordeirinha. Deus está falando com os algozes, mas principalmente, Ele está falando com as vítimas, com os cordeirinhos que foram desamparados, porque um dia foram alvejados por lobos. Porque alguma coisa aconteceu e te tirou do ideal de Deus, te tirou do plano inicial, daquilo que era para você ter vivido. Alguém te tragou, alguém te enganou, alguém te machucou, alguém te feriu. Alguma coisa aconteceu, um vento se levantou, derrubou tua empresa, derrubou teus planos, derrubou tua história. Seu castelo desabou. Deus está aqui, no meio dos escombros, estendendo a mão, dizendo assim: ei, levanta, eu vou te ajudar a reconstruir. Levanta, eu tenho uma linhagem preciosa, poderosa e profética para gerar na tua vida. Aquele primeiro filho, infelizmente, se perdeu. O marido se perdeu. Mas Deus tinha uma nova história para Batseba. Uma história que gerou Salomão. Batseba veio ser mãe de rei. Batseba veio ser uma ancestral do rei dos reis. Essa tragédia que aconteceu na sua vida não é o fim. Não é o ponto final. Deus está colocando uma vírgula. Isso é um capítulo notável da sua vida, sim. Aquilo foi um capítulo que Deus eternamente lembrou. Deus não se esqueceu. Opa, minha ideia não era essa não. Ela era mulher de Urias. Mas eu não parei de agir por causa disso. Eu não parei de defender minha cordeirinha por causa disso. Eu não esqueci da minha cordeirinha. Eu perdoei o algoz, dei uma chance nova ao algoz, mas eu coloquei minha cordeirinha num lugar de destaque também. Eu estou ali com ela. Eu não abandonei ela. Deus quer gerar muita coisa boa na sua vida ainda. Sua história não acabou. Não precisa ser o fim. Para Deus, é só uma vírgula. Feche seus olhos. A gente vai ouvir, vamos cantar um louvor. E eu já queria pedir para vir o material da ceia. Ceia é isso. É um símbolo de aliança, de um novo pacto, de um recomeço. Deus é especialista em recomeços. Quando tudo estava desmoronando no mundo, Jesus estava dizendo: ei, calma, está todo mundo desesperado, por quê? Vocês estão fugindo por quê? É só um recomeço. O mundo estava em trevas, o céu se fechou, todo mundo entrou em desespero, e Jesus dizendo: calma,
esse sangue que eu estou derramando aqui é uma nova aliança, é um novo pacto. Eu tenho uma história nova para reconstruir aqui. Queridos, Deus está fazendo algo novo. Ainda que tudo tenha desmoronado, ainda que seu céu tenha desabado, seu chão tenha se aberto, Jesus ainda quer fazer algo novo. Ainda que não pareça, Ele está atuando. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Pai, que a Tua graça renove os Seus filhos nessa noite. Que o Teu amor seja superabundante. Que haja espaço para a operação do Teu Espírito Santo e que recomeços sejam escritos. Que assim como de Batseba, uma semente poderosa foi gerada. Muitos aqui plantaram sementes malditas ao longo da vida, de frutos amargos, mas o Teu Espírito Santo é capaz de gerar em nós o que nós não conseguimos. Que haja libertação em nome do Senhor Jesus essa noite. Libertação da culpa, libertação do peso dos erros, libertação dos estigmas, libertação do peso dos crimes cometidos, das falhas, das ofensas, mas que também haja libertação das lembranças e ferimentos. Que haja cura das chagas deixadas pelos malfeitores. Que a mordida do lobo seja cicatrizada, que o vírus espalhado seja agora repreendido em nome do Senhor Jesus. Que a doença psicossomática que se instalou, que o trauma, que o luto possam ser vencidos em nome do Senhor Jesus. Que os castelos desabados possam ser reconstruídos pelo Teu poder. Que o Senhor coloque de pé aquele que caiu. Que o Senhor possa trazer cura àquele que se enfermou. Que o Senhor ressuscite aquele que morreu. Que o Senhor toque naquele que perdeu a sensibilidade. Que o Senhor aqueça aquele que esfriou. Que o Senhor traga de volta aquele que se distanciou. Que o Senhor reconcilie aquele que brigou. O Senhor tem esse poder. Que histórias sejam reescritas nessa noite. Que aquilo que aconteceu, Pai, que não era da Tua vontade, seja suplantado por um novo plano e uma nova história, estabelecida desde a eternidade, e que possa ser agora sedimentada e consignada na vida dos Teus filhos. Ah, Pai, que o Senhor traga de novo os Seus servos, os Seus filhos, os Seus amigos à comunhão. Que eles possam viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. 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 Eu quero viver algo novo. E faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhã.
ceia do Senhor é exatamente esse momento, o momento de reconstrução de histórias. É a reabilitação de Davi, o algoz, mas também é o braço estendido para Batseba, a cordeirinha. É o momento em que ele te convida a comer o pão e participar de um corpo, para te dizer: você não está sozinho, não sofra sozinho, não chore sozinho. Você tem uma companhia apesar dos seus erros. Esse pão é o meu corpo partido por vós, o corpo de muitos membros, para que você não se sinta mais sozinho. É uma aliança na perspectiva horizontal. Na perspectiva horizontal, o pão nos lembra que somos um corpo, que você tem um vínculo com mais pessoas, que você tem uma família, que você não vai sofrer sozinho. Mas além do pão, tem também o cálice. E o cálice é a aliança na perspectiva vertical. É um novo concerto, é um novo testamento, é um novo pacto, é uma nova aliança, é uma nova história que Ele faz com você, para dizer: já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para dizer que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Para te dizer que não importa o quão longe você foi, Ele tem poder de te aproximar. Para te dizer que não importa o quão baixo você caiu, Ele tem poder de te levantar. Que não importa o quão grave seja a sua ferida, Ele tem poder de cura para você. Deus tem uma nova história para você. É isso que a gente faz. A gente reconhece: se você não me levantar, eu vou ficar caído. Se você não me der uma nova chance, eu vou morrer, porque as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Você está aqui hoje, amanhã quando você acordar, tem uma misericórdia novinha te esperando. Ele é o nosso respirar. Tudo que somos, tudo que temos, vem dele e volta para Ele. É o que nossa alma diz. Esse é o meu pão, a tua vontade feita em mim. O plano ideal de Deus para mim é o meu pão, é meu alimento. Essa é a minha comida. Viver a vontade do meu Pai, viver o plano ideal de Deus para mim, me alimentar daquilo que vem dele. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra, de todo plano, de todo propósito, de todo projeto que sai da boca de Deus, que sai da eternidade de Deus para nós. De tudo que vem de Deus que nos alcança. Eu nada sou sem ti. Pão, olhe para ele. Ele é o corpo de Cristo rasgado por você. Comer desse pão é um testemunho diante dos homens, diante dos anjos, diante de Deus, diante dos céus, de que você não quer andar sozinho, de que você não quer ser solitário, de que você precisa sofrer com alguém, de que você quer se alegrar com alguém, você não quer mais ser um solitário, você não quer ser carreira solo, você quer viver em família. Comer desse pão quer dizer: Senhor, eu recebo o teu corpo, eu recebo a tua família, eu recebo a tua igreja. Eu sei que você já foi muito machucado por uma igreja, dentro de uma igreja, por pessoas que você confiou dentro de uma igreja. E Jesus tem uma nova história para você. Jesus tem
uma vírgula onde você colocou um ponto final. Deus tem coisas novas a gerar na sua vida e através da sua vida. Deus ainda quer te usar. Deus ainda quer fazer coisas grandiosas para deixar o seu nome na história. Deus tem um registro novo ainda na tua vida. Se você quer viver isso, coma desse pão, dando graças a Deus pelas novas histórias que Ele escreve para nós. Só sentir perdido, só sentir. Esse cálice é a nova aliança. É o pacto perfeito para quem não consegue se perdoar. É a bebida adequada para quem carrega sobre si peso de culpa, ou frustração, ou angústia pelo que sua vida poderia ter sido, mas não foi. Você que era uma pessoa promissora, que tinha tudo para ser, mas não foi, porque um dia algo aconteceu. E aí você diz, não tem mais como ser. Aqui tem um novo pacto, querido. Tem uma nova aliança. Tem uma nova história embutida. Tem novos planos, tem novos projetos aqui. Tem uma nova provisão de Deus. Um novo pacto vertical. E Jesus te convida a renovar a sua aliança com Ele hoje. Quando você bebe desse cálice, você está dizendo, Senhor, eu aceito sua nova chance. Eu aceito, Senhor, esse reset que o Senhor está dando aqui nos meus erros. Eu aceito esse reset que o Senhor está dando nas tragédias da minha vida. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver uma nova história contigo. Se você quer viver uma nova história com Cristo, se você quer se livrar das suas culpas, desse peso que está amordaçando a sua alma, que está pesando sobre o seu coração e que não te deixa caminhar, se você quer receber finalmente o perdão divino, se você quer receber o acalento divino e a possibilidade de finalmente se livrar desses traumas, desses lutos, firme uma aliança nova com Ele agora e diga, eu tenho uma nova aliança com Cristo. Participe e beba desse cálice. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está, porque a sua vida, a sua história estão nas mãos dele. Nas mãos dele, pertence a ele. E ele disse, ninguém vai tragar isso da minha mão. As minhas ovelhas me pertencem. O lobo não vai tragar. No teu nome nós dizemos que o perfeito amor do Pai, que a graça redentora do Filho, que a comunhão do Espírito Santo de Deus
repousem sobre todos aqueles que firmaram aliança com Jesus Cristo e que terão as suas histórias escritas por Ele, desde agora e até o céu. Amém, amém e amém. Vá para sua casa e vai viver com Cristo uma nova história. Deus te abençoe.